Boa noite, pessoal. Quem já está aí, Jefferson já está aí conversando desde cedo. O primeiro a entrar na live. Hoje, como tem no nome aí, né? A live vai ser sobre a música Feielo. Já vai na quarta música, estamos chegando na metade do álbum já. Verdade. E aí, Vina, pode dar seu primeiro parecer. Então, boa noite, né? Boa noite, antes de tudo. Eu gostaria, Jeff, antes de falar um pouco sobre os detalhes da música, de você, depois, quando possível, tiver mais o tempo aí de live, passar aqueles informes, né? Do Entortando e outros pontos da internet. Isso, Tá isso eu entendendo? passo para você, mas para você fazer mais dar o boa noite e tal, fazer essa palavra inicial, que é o tempo de ir entrando mais gente, né? Para contar informe, tem mais gente Isso, acompanhando. isso. Não, enfim, né? Estamos aqui hoje excepcionalmente, né, na quinta, né? Porque estamos tendo lá a oitava semana de popularização da ciência no IFAL e ontem foi a abertura, então não tinha como fazermos essa live, né? Mas essa que é a ideia, né? O entortando, né? A gente dentro do combinado também sai da reta, faz parte, né, Jefinho? Acertando a coisa Da, errada. Eu uso das sempre agora, coisas. virou um dos bordões. Isso pegou, foi acertando as coisas erradas. Da profissão dela. Justamente, justamente, né? Aí o que acontece, rapaz? O que acontece? O que eu estava dizendo a você logo no início da live, né? Que a gente estava com a ideia de, a partir de agora, tentar não esquecer, né? Tornar isso um hábito. Antes de falarmos sobre a música, a gente fazer a ficha técnica, né? Aí eu coloquei aqui, né, ao lado, para a gente, antes de falarmos sobre a Feielo, nossa quarta música, a gente primeiro lançar aqui a ficha técnica, por mais que você já esteja fazendo isso, né, lá no YouTube, quem acompanha lá vê, mas vamos lá. Deixa eu só apontar aqui, antes de contextualizar, né, as coisas que a gente sempre faz da música, vamos aqui. A primeira questão que eu dizer aqui é o seguinte: como dito desde a primeira live, a primeira até a 10ª música, né? Eu fiz as nessa música Feielo, ela tem nos vocais eu, a Ana Clécia Moraes e Carol Rodrigues, certo? Guitarra o Dionásio, o baixo também, né? O teclado foi o James Freitas, quem assumiu o teclado. Aí, percussão foi o Dito de Vera, certo? A bateria o Arnaldo Júnior. E aí, a parte dos sopros, a galerona aqui da nossa querida Piranhas, né? Certo? Que foi o trompete, foi Maciel, né? Venuto, o sax foi o Farney Gomes e o trombone Williams, né? De Santos. Certo? Um CD, assim, altos entrosamentos e colaborações de todos os tipos, né? Constando, assim, que eu chamo a atenção a um detalhe dessa música, porque ela tem uma pegada do merengue, né, com a guitarrada, certo? E tendo a base dela, a pegada suja do rock and roll de sempre, né? Então, essa é a nossa ciranda hoje com a música Feielo, né? Esse merengue, essa guitarrada junto com rock and roll, né? E é bom chamar atenção para esse detalhe. Massa. Vai também falar relacionado ao estúdio, né? Seria, eu acho que é importante, né? Ter a gravadora. Pronto. A gente pontou aqui a questão de quem estruturou a música, mas bem lembrado que vamos só apontar aqui aqui, né?
não custa a gente lembrar disso aqui, né? A ilustração da capa das nossas artistas mirins, né? A Alice Santos, a Ana Clara Moraes e a Lívia Maria Moraes Alves, né? As três priminhas que fizeram aquela coisa formidável que é a capa do CD. A edição da capa, o Jefinho, está aqui com a gente, o Jefferson Moraes, que também é o design social, né? Mídia, certo? A produção do CD, eu e o James, né? Fomos fazendo a produção desse CD, e o estúdio, que é o DR5 Studio, né? Que fez a gravação do CD. A minha internet está falhando, Jefinho? Não. Beleza. Teve uma hora que travou, mas foi lá no início. Aí eu tava até com medo de ser a minha, mas até agora, quando você tava falando, os créditos estavam tranquilo. Mas teve uma hora que ficou carregando, assim, deu uma travadinha na voz. Mas, em suma, tá tranquilo. E só para fazer o comentário, Ana Clara, né, uma das ilustradoras lá da capa, me cobrou quando eu voltei em Piranhas, que ela falou que teve um desenho lá que eu mudei, que não era daquele jeito que ela tinha feito, não. E na roupa do boneco ela não tinha desenhado nada. Ela deixou o menino riscadeto e eu fui lá e botei coisa dele. Então eu disse, poxa, não tem como saber. Pô, mas a Ana Clara tem que entender que ali tá o desenho como foi, não tem como. Né? Ali foi só formatando ali para capa, tudo, mas tá tudo ali certinho. O que ela fez, o que elas fizeram, né? Tá por ali. Justamente. Agora que já tá mais gente, eu acho que o primeiro, eu esqueci de falar lá na primeira fala, né? Que é sobre as perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta para interagir com a gente, é mais interessante que faça clicando aqui embaixo, onde tem um balãozinho e uma interrogação, que aí a gente consegue colocar na tela, né? Fica mais fácil a leitura do que no chat, que aí fica subindo e tem mais dificuldade da gente ver. E o outro é a gente fazer o anúncio, né? Hoje a gente conseguiu entrar no site letras.musicas.com, então já vai estar na bio desse Instagram. Vocês podem entrar lá, vai estar as 3 letras que já foram disponibilizadas. Já estão lá no site para todo mundo ver com um videozinho bonitinho. E eu acho que é isso. Pois é, né? Esse informe é importante, né? Esses informes aí são importantes para manter a galera aí atualizada. Né? Isso. Bom, então a gente pode partir agora, né, os detalhes da música, né, para falar sobre a Feielo, falar mais sobre as motivações, né, sua de escrever a Feielo, as histórias por trás da Feielo. Então, assuntos sobre a Feielo que sejam pertinentes, né? E aí a gente vai mudando de acordo com as perguntas e do que você for querendo falar também. Mas sinta-se à vontade para discorrer. Sim, sim. Então, veja, Feielo, né? Já o nome dela já brinca um pouco com a ideia do feio com o belo, né? É a junção do feio e o belo. Contextualizando a música, posso dizer assim que desde a minha graduação que eu trabalhei pesquisando a questão da música brega. Eu tinha como objeto de estudo, de pesquisa, a música brega. E isso foi até o meu mestrado, trabalhei a música brega, inclusive com a cena musical de Aracaju, né, da música brega. E aí, claro, estudando música brega me levou a ter que entrar, enveredar em alguns temas que pudesse entender um pouco melhor a ideia do bom gosto, do mau gosto. E aí me deparei com uns caras muito massa, né? O Vitor Hugo, com um livro que me marcou muito, que é o Grotesco e o Sublime. Aí o Muniz Sodré, com o Império do Grotesco, sabe? E aí esses caras foram me motivando também a pensar um pouco, né? A filosofia da estética também junto, a sociologia da estética, em pensar um pouco a ideia do feio e do belo.
Eu venho chamando a atenção sobre isso desde nossos primeiros momentos. A gente vive uma sociedade que nega o trânsito, uma sociedade que nega o movimento, que nega as contradições, né, das coisas. E eu costumo dizer que as contradições elas existem porque justamente os supostos opostos eles brincam de ciranda, né, uns com os outros. Não há uma demarcação tão precisa, sabe, de isso é aquilo, sabe? A gente entende muito a ideia do feio, do belo, de formas muito separadas, né? Como se eles fossem, assim, um estado puro. O feio, né, não coexiste com o bonito, com o belo, e o belo não coexiste com o feio. São classificações muito rígidas e que olham o mundo de uma forma muito simplória para mim, né? Porque aí você meio que cria conceitos como se fossem ilhas, isoladas umas das outras, né? Sem se interpenetrarem, né? Interseccionarem. E aí, eu quando penso na ideia da Feiela, porque já vinha motivado com essas leituras, eu já vinha discutindo nas minhas pesquisas, nos meus artigos, publicações que eu andava fazendo, sobre a questão do bom gosto, do mau gosto, do feio, do belo, né? E a partir disso foi originando essa brincadeira para confundir mesmo. É uma letra que eu posso dizer a você que, por muito tempo, até eu, quando eu parava para reler a letra, às vezes até eu me perdia no meu próprio raciocínio, sabe? De tanta confusão, de encaixe e desencaixe que eu ia fazendo nas coisas. E aí, daí vem a questão do aprimoramento, da estrutura da música que o James Freitas fez, né? Quando eu passei a música pro James, eu falei assim, ó, cara, já disse aqui até, inclusive, numa das lives, que eu não sou instrumentista, eu não tenho domínio de instrumento. Eu uso um violão, um instrumento para fazer melodia e colocar letra. Mas a noção rítmica, tal, eu não tenho. E aí eu falei pro James, eu fiz essa melodia, fiz essa letra, e eu estava muito afim de que você provocasse nessa música, né, ao estruturar a música, que trouxessem elementos rítmicos associados ao mau gosto, né? E como eu transitei muito na cena do brega paraense ali e tal, e vinha essas referências do merengue, do bolero, né, a guitarrada, tal, esses elementos todos latinos, e aí que na junção deles, né, deu esse produto que a gente termina chamando de brega, né, e associa ao mau gosto. E eu falei assim, eu quero uma parada que você brinque, dialogue esses elementos rítmicos, né, considerados mau gosto, tal, com a pegada do rock, sim, claro, porque é sempre fundamental lembrar disso. Eu tenho uma bagagem do rock bastante evidente na minha vida. E aí, por falar em rock, eu queria já conectar também contextualizando isso aí. A minha veia no rock, eu costumo dizer que ela é muito ligada ao que eu chamo da música super popular brasileira, né? A super popular, não é a MPB que a gente associou, né? A popular brasileira, é a super popular. Minha memória afetiva vem muito de remeter cenas de meus pais, meus tios, tias, lá na casa em Itabaiana, que meu pai, né, tem lá, e a galera ouvindo muito, né? Muito essas pegadonas puxadas para balada romântica, inclusive o rock da balada romântica do Paulo Sérgio, lembro muito do Paulo Sérgio, do Fernando Mendes, do Odair José, e a própria chamada Jovem Guarda vinha nesse bolo, né? Os Incríveis, Roberto Carlos não, cara, que eu lembro claramente das capas do proibido fumar, proibido proibir, ó, cara. Tô trazendo o Caetano para cá. Proibido fumar do Roberto Carlos e Ritmos de Aventura. Eu lembro que eram músicas, assim, discos muito constantes que eram ouvidos, né? Lá
nessas junções, e meu pai também, cotidianamente. Ele voltava do trabalho, pegava a vitrolona, limpava o bolachão lá, botava na agulhinha e tal, e eu via. E aí eu pego essa referência muito nítida do rockão antigo, e está na minha memória afetiva. Certa vez eu estava até conversando com o Cássio até e com a Dani, eu falando assim, ó, eu não sou de ouvir constantemente no meu som, certo? The Fevers, Renato Seus Blue Caps, né? Jerry Adriane, tal, mas a pegada melódica, a pegada de arranjos instrumentais desses caras invadem de tal maneira a minha memória afetiva que exala. Quando eu pego minha viola para compor, a estrutura melódica vai cair ali. Não tem como. Não é por acaso da minha conexão que eu senti rapidamente com o Raul Seixas quando eu conheci o Raul. Depois eu fui entender lá na frente a relação que o Raul tinha com esse rockão dos anos 60, que era o rock que eu ouvia lá na minha infância. Tá entendendo? De, inclusive produzir letras pro Leno não John Lennon, tá? O Leno William, né? O roqueiro daqui. O Jerry Adriane, Renato Seus Blue Caps, o Odair José, sabe? O Baltazar, enfim, compôs muito para essa galera. O Renato Seus Blue Caps e tal. E aí depois eu comecei a entender por que Raul me fisgou tanto, né? Tal, porque ele tem uma pegada do rock que até o próprio Raul chamava de realista, né? Que era uma coisa de sair um pouco da ingenuidade, né? Do meu amorzinho, meu amorzão, meu coraçãozinho, coraçãozão e tal, e trazer uma coisa mais de pegada, essa pegada mesmo, mais existencial, né? mais complexa da alma. Então é isso. Eu estou chegando nesse ponto aí, dessa minha referência do rock antigo, porque esse rockão antigo ficou muito associado ao cafona, sabe? Muita questão do mau gosto, né? Você pega até os anos 60 lá, quando teve aquela manifestação contra as guitarras elétricas, tal, associação da Jovem Guarda como entreguismo, norte-americanização dos valores musicais, tal, né? Eu queria chamar de estadunização, né? Até porque a América do Norte é muito maior do que os Estados Unidos. Mas, enfim, essa questão toda que foi criando, né? Em cima. E aí, quando eu olho, eu faço, cara, eu tenho uma afetuosidade com o que chamam de brega. Aquele bregão que era chamado de cafona, né? Ali do final dos 60 para os 70, sabe? Que já foi uma deixa da Jovem Guarda e que essa galera toda veio posteriormente pegar e continuar trabalhando em cima, né? O Paulo Sérgio, Fernando Mendes, Odair José, essa galera toda. E aí, quando eu fiz a pesquisa da música brega, eu nunca tinha parado para me adentrar nas obras dos caras. Confesso que por uma questão de preconceito, muitas vezes, né? Tal, por manter essas classificações rígidas do bom gosto, do mau gosto. E aí, quando, junto com a sociologia, que me ajudou a ter um pouco mais de compreensão da cultura enquanto diversidade, a psicanálise, né, que eu também fazia o curso na época, que me ajudava muito a entender as questões dos desejos, das motivações, né, tal, de cada um. E eu fiz, cara, esses caras são formidáveis. Tanto é que na minha monografia, o recorte meu foi trabalhar alguns discos do Odair José e do Fernando Mendes, né, que são os caras que eu mais curto, assim, dessa pegada. Então, quem ouve o meu rock vai ver claramente a pegada do rockão antigo esse que termina sendo associado ao brega, ao cafona, sabe, pelos teclados, talvez pelo melódico, pelas estruturas de acordes, né, por todas essas questões. Então eu sou muito aquele cara mesmo da virada de bateria, eu adoro, sabe? Eu adoro essa coisa daqueles back vocals, né? Reforçando os refrões, sabe? Eu gosto demais disso, sabe? Eu gosto. E aí eu acho que a Feielo veio para encaixar bem, né? Juntou essa questão tá estudando a música brega, fazendo pesquisa sobre, me debruçando nessa galera cafona voltada para a balada romântica, tal, né? E aí fui questionar os conceitos, né, de beleza, fealdade, afinal o que é feio, afinal o que é belo,
para quem, a partir de quê, sob qual circunstância, né? E será que o feio não está prenhe do belo e o belo do feio? Né? Será que, no das contas, eles não são tão mais eles mesmos em um só do que a gente pensa, sabe? E aí foram vindo essas questões. E a letra, né? Já tem um trechinho, né? Que é a chamada para a live, que a galera já pode tomar esse spoiler. Mas a letra inteira vai brincando com isso, né? Do início ao fim, vai fazer esses trocadilhos entre feio e bonito, achar o feio bonito, achar o bonito feio, achar o belo esquisito. O, o Jefferson fez uma pergunta aqui que foge um pouquinho do contexto, mas como não é nada ofensivo, acho que a gente dá espaço para todo mundo, né? Para quase todo mundo, a menos que não venha com ofensivo, que já liga com o que você falou, né? Já que você falou da sociologia, né? Ele perguntou para as suas formações, no caso, acho que incluiu aí também. Qual é a questão? Ele perguntou sobre a formação. Eu imagino que é a formação acadêmica, né? Mas sobre o que da formação acadêmica? Qual era? Ele falou, quais são as suas formações? Tá aí na tela. Ah, entendi. Então, eu tenho a formação em Ciências Sociais, né, e na graduação, aí no meu mestrado eu fui para o mestrado multidisciplinar em Sociedade e Cultura, que é a Sociologia da Cultura, né, e no meio do caminho eu entrei também na questão do feio e do belo, né, em cima disso aí. Mas é isso, sociologia e psicanálise estão dentro das minhas formações. Né? Pronto, respondido. O Cássio também veio comentando, né? E falou que saudosismo legal. E realmente, né? Como você estava trazendo todo o contexto, né? Por trás que você viajou lá nos anos 60, falou sobre a Jovem Guarda, né? Que também foi, esse movimento do Brega começou a surgir junto com o movimento tropicalista também, né? Só que o tropicalista que você já acabou confundindo e falando lá, vai proibido proibir, também estava nessa pegada, só que. E também nessa briga, né? Por fazer algo mais livre, né? Sem essas métricas e com a guitarra. E aí coloca o grande Tom Zé, que estava também nesse âmbito. Isso. E o interessante é que esse movimento do tropicalismo justamente foi para quebrar um pouco essa lógica de que por que é que necessariamente a guitarra elétrica pode contribuir com a perda da qualidade poética, musical de alguma coisa, né? Por que não brincar? Por que não juntar birimbau, guitarra, né? Juntar violão com teclado? Qual o problema, né? Tal. A qualidade vai por outra ótica, né? Não por essas questões de doutrinação de o que pode e o que não pode de instrumentos para definir uma música boa, ruim. Né? Os caras vieram para bagunçar mesmo, né? Trazer outros elementos, né? Sobre isso. E aquelas capas maravilhosas, psicodélicas e totalmente Isso, aleatórias. E aquela grande capa isso. do Tom Zé de todos os olhos, que ali um tapa na cara Sim, da ditadura. O caso também fala. é, só me lembro de. Não, só me lembra o Tô Doidão, do Reginaldo Rossi, que tio Edson tanto gostava. é. É porque, assim, na verdade, o Cássio é meu primo, né? E amigo primo, digo sempre assim, né? Primo por consequências de árvores genealógicas, mas afetuosamente meu brotíssimo amigo. E, assim, a gente, quando eu falo isso, evidentemente que ele aterriza ali, né? Naquele cenário, porque a gente estava ali, guri, brincando, enchendo a pança de refrigerante e esses sons rolando ali no meio do caminho, né? E aí, com certeza, ele tá remetendo, né? Eu tô doidão, né? E essa e tantas outras, né, Cássio? Músicas muito recorrentes, né? No repertório. E hoje eu vejo claramente por que eu tenho essa ligação muito forte com esse rock 60, 50. Eu gosto muito, sabe? Dessa pegada.
né? Essa pegada. Acho que porque eu restituo um pouco essa memória, sabe, lá de trás, né? Que ficou aqui, tá aqui, né, Jeff? Você sabe como é a memória, né? Ela retém, né? E querendo ou não, ela tá ali pulsando, né? No fundo ela tá pulsando, sabe? E saindo ali. É o que eu digo, eu não sou de ouvir The Fevers, Golden Boys, Renatos Blue Cap, Jerry Adriano, de estar ouvindo isso constantemente. Uma vez ou outra eu ouço assim tal, mas o som dos caras, né, eram tão comuns que eles meio que incorporaram, talvez com uma camada lá dentro, né, da minha mente, e que quando eu pego um violão para compor, melodicamente sai aquela puxada ali, né, daqueles caras ali, sabe? E aí eu acho que daí foi muito mais fácil também eu entender um pouco a ideia de transitar por essa questão do bom gosto, do mau gosto, né, de quebrar primeiro o meu elitismo que eu tinha, como se você a priori tinha uma resistência por cair nessas classificações, né, e depois eu fui me vendo afetuoso com aquelas obras, me vendo integrado a elas e elas a mim, e eu me vendo também diante de possibilidades interpretativas muito grandes. E que eu digo, cara, a simplicidade ela não está na forma, a simplicidade ela está na capacidade que você tem para desmembrar o simples, porque o simples ele não é simplório, ele é complexo, sabe? Não tem como você falar vamos falar do amor. Amor é uma coisa tão corriqueira, todo mundo vive, todo mundo chora, todo mundo ri pelo amor, mas vamos discutir o amor. Veja lá, o Platão lá, né? Com a discussão do Sócrates, sabe, tal, quanto rendeu, aquele papo que não encerra. Então, assim, a gente pode produzir isso, sabe? A gente pode olhar outras coisas. E quebrar um pouco essa ideia de separar de forma tão simples o feio do belo. Eles transitam, sabe? Sabe aquela história, Jefinho? Só vou dizer uma coisa para você. A gente tem uma mania de dizer assim, ou pertence ou não pertence. Ou é isso ou é aquilo. Aí, veja bem, aí tem um clichê. Tornou-se um clichê. A gente ama a pessoa com a qual a gente se assemelha. Beleza? É um fato. Aí, a visão classificatória vai dizer, se eu me assemelho, eu vivo em perfeita harmonia com ela. Se eu não me assemelho, eu não vivo em harmonia. Ok? Por essa lógica seria isso. Me assemelho, com o Jefinho, a gente se dá bem. Se não se assemelha, não se dá. Só que aí, veja, eu tenho coisas em mim que não gostaria de ter e que eu vivo a vida buscando tirar, extirpar de mim os meus monstros, os meus medos, sabe, minhas inseguranças. Em quais setores todo humano tem? Todo mundo tem um setor aí que se manifesta isso. Aí eu convivo com o Jefinho, vamos dividir uma casa, né, tal. Só que aí Jefinho aí eu começo a me identificar com o Jefinho, tipo, pô, que cara massa para se conviver, a gente tem ideias bacanas, parecidas, semelhantes, tal, tá tudo belo, tá tudo harmônico, tá tudo show de bola, sabe, tal. Só que aí Jefinho traz uma insegurança que lembra a minha. Ou seja, eu me assemelho a Jefinho, mas esse assemelhar com o Jefinho me causa o quê? Repulsa. Porque ele traz uma semelhança que eu não gosto de ter. Eu preferia o meu oposto. Para estar em harmonia, eu preferia que Jefinho trouxesse esse oposto. Do que reforçar o que eu quero tirar de mim, esse cara só alimenta, convivendo comigo aqui. Tá entendendo? Então, a semelhança, a harmonia, que a gente associa ao belo, ela foi rapidamente transitada ali com a desarmonia, com o conflito, com o que a gente entende como feio. Feielo, sabe? As coisas não ficam reduzidas, né, a isso é isso, aquilo é aquilo. É entortar mesmo, é sair da caixa, é desintegrar as coisas e remontar, sabe? E ver que a coisa é muito mais complexa. E aí eu vejo isso nas músicas, inclusive, né? Chamadas bregas. Eu faço, cara, tem muitas músicas ditas bregas que eu não gosto e tem muitas com as quais eu me afino, porque quando eu ouço uma música, eu não ouço a música porque ela é
gênero tal ou tal, é bom gosto ou mau gosto. Evidentemente que eu tenho minhas escolhas que são mais recorrentes, é evidente. Mas não é por isso, porque eu posso ouvir uma música simplória e essa música mexe comigo, porque eu tenho dentro de mim meu lado simplório também. Eu posso ouvir uma música agressiva e mexe comigo, porque eu tenho meu lado agressivo. Eu posso ouvir uma música crítica, politicamente crítica, e me afinar, porque eu também tenho esse lado do Vina que critica, questiona a política, as desigualdades, as injustiças, sabe? Eu posso ouvir uma música de mexer o rabo, né, e me identificar também, porque eu também tenho um corpo que precisa descarregar, e eu preciso também manifestar a linguagem dele de outra forma, sabe? Então eu sou várias coisas. Eu sou várias coisas. Umas facetas, elas são mais constantes do que outras, mas no final das contas, Jefinho, cada humano é um universo, sabe? A gente abarca tudo. Por isso que eu não me permito a ideia mais, que eu já fiz isso muitas vezes, de dizer, não ouço isso porque isso é isso. Não, eu ouço, me permito. Vou gostar ou não vou. Ou posso ouvir 10 músicas e gostar de uma, ou ouvir 10 e não gostar de nenhuma, não sei, mas eu vou me permitir. Eu vou me permitir porque pode trazer alguma coisa minha. O grito daquela pessoa pode ecoar no meu. Se é mexendo a bunda, se é fazendo críticas políticas, se é falando de amor, se é falando de Deus, se é louvando, se é dor de corno, se é a agressão do thrash metal, tal. Enfim, eu sou tudo isso. Né? Eu sou tudo isso, um pouquinho de cada coisa. Né? E acho que é isso que a gente tem que se permitir. Isso é brincar com a inclusão que a gente tanto fala, né? Fala muito de política, fala de democracia, inclusão, diversidade, mas eu vejo as pessoas muito fechadas em conceitos, categorias, sabe? Purezas, sabe? Verdades muito prontas, né? E parece que se protegem naquele clube, sabe? Naquela corporação, tal. Não, eu prefiro não pertencer à corporação, não. Eu prefiro transitar em todas e dar o rolê, sabe? Claro que tem como você tem aquele lado que a gente prepondera mais, é óbvio, é óbvio. Você é assim, Vina, você ouve com a mesma frequência, sei lá, um, um, um exemplo, né? Sei lá, você ouve ali Vitor e Léo com a mesma frequência que você ouve Raul Seixas? É evidente que não, mas tem coisa do Vitor e Léo que eu adoro e me permito aceitar, sabe? É, tem coisa do Raul que eu adoro, como tem coisa do Raul que eu acho paias pra caralho. Tem música do Raul Seixas que eu faço, meu Deus, sério que esse cara fez isso, velho? Sabe? Né? É você não se prender a essas coisas, né? Muito fechadas, sabe? Tal, né? A começar pela Maluco Beleza, eu sempre digo que desde a primeira vez que eu ouvi Maluco Beleza, que é o maior sucesso do Raul, eu odiei aquela música, melodicamente falando, certo? Eu acho ela do caralho a letra. Mas tem outras do Raul que eu odeio as letras. Odeio, faço, meu Deus, jamais escreveria isso. Acho que nem atrás no fundão da sala de aula, com meus 11 anos de idade, escrevendo no caderno no fundo, eu diria tamanha coisa que eu entendo hoje como superficial. Que eu entendo, né? Porque eu com 11 anos escreveria coisas assim, tá, do caralho, foda, porque a ideia da superfície é relativa, né? É relativo, mas é isso, sabe? Pô, massa. Dessa vez a gente passou até um pouquinho mais. Eu, como começamos ali um pouquinho atrasado, eu deixei a gente escorrer mais um pouquinho. Já vai chegando já em 8h40, né? Então, entrar nos finalmente, né, da live. Agradecer a todo mundo que participou, que esteve aqui, que interagiu com a gente. É, o, o Cássio, que você falou, né? O seu primo, ele toda a live é delay o Cássio entrar aqui e acompanhar a live com a gente. É importante também dar esse salve, porque tem as pessoas, o próprio Jeffersandro também, que tá sempre aí, Daniele, as carinhas marcadas, né? Toda a live estão aqui com a gente. E tem outros que vão alterando, né? Mas tem as pessoas fixas. Mas, enfim, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, que está acompanhando com a gente esse processo de divulgação do álbum Entortando. E é isso, pode se despedir aí do pessoal. Então, pessoal,
como eu digo todo final de live, entrem lá nas plataformas, tá lá, principalmente eu falo sempre do Spotify, do canal Entortando, abre lá a playlist no YouTube, tem lá CD Entortando, vocês vão ter as lives, as músicas já foram lançadas, as 3, né? Essa semana vem a quarta, que é essa da Feielo. Propaguem, divulguem para a galera, porque é como eu digo, quem sabe se o meu grito não ecoa no grito do outro e da outra, né? Então, vai propagando e reforçar, né, Jefinho, a questão do site Letras, né, também, né, que estamos lá também. Isso. E em breve vamos estar em todas as plataformas do Letras, né? Que aí entra o Cifra Club também, mas é um projeto mais Sim, demoradinho, mas que a gente está sim. sempre aí nesse. A intenção é ocupar todos os espaços possíveis e imagináveis, ter Vina entortando por lá para a gente sair entortando esses movimentos. E é isso. Isso, Tchau, tchau, isso pessoal. aí. Um cheiro e até Valeu. semana que vem. Até. Tchau, tchau.